Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, domingo 23 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum. Domingo é sempre um momento especial, é um momento de parar, de ouvir a Deus, de descansar. Se você não precisa trabalhar no domingo mesmo, não trabalhe. Dedique esse dia para a sua família, para o seu descanso, para o Senhor, vá à missa, tá? Leia a palavra do Senhor, reflita o Evangelho, sobre o Evangelho. Muito importante, é o dia de Deus. Olha, se você é nova aqui no canal, quero convidar você a se inscrever agora no canal. Inscreva-se rapidinho no canal, não custa nada. Ative o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já de antemão seu joia, seu like, sua curtida, que você me ajuda assim a evangelizar. Só assim o YouTube entende que é um conteúdo bom, relevante e mostra esse conteúdo para mais pessoas. E olha só, quero convidar você a ir lá na playlist dos clipes, depois aqui dessa reflexão do Evangelho, e ouvir os clipes do meu DVD novo. Estão lindos. Conto com a sua presença lá e deixa nos comentários o que você achou. Olha só, o Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, depois versículo do 1 ao 4, depois capítulo 4, versículo do 14 ao 21. Vamos prestar muita atenção nesse Evangelho. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado conforme o seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, estamos no terceiro domingo do tempo comum, no comecinho do tempo comum, que é um tempo que trabalha as realidades cotidianas da vida de Cristo, da vida de Jesus. E esse evangelho aparece a introdução aqui do capítulo 1 de Lucas, falando, Lucas que escreveu o evangelho, ele traz o nome, falando como que aconteceu, os acontecimentos, que são fidedignos. De fato, Jesus realizou tudo isso, fez tudo isso. Depois começa a narrar já a volta de Jesus depois do tempo que Jesus ficou no deserto. A palavra diz, olha, com a força do Espírito ele voltou para a Galiléia. Ele ensinava nas sinagogas, todos o elogiavam. Ele foi para Nazaré, leu o profeta Isaías lá na sinagoga, tinham todos os olhos fixos nele, e todos ficavam admirados com o que ele falava. Mas por que tudo isso? A palavra mesmo responde: porque ele estava conduzido pelo poder do Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo. Claro, ele era Deus, mas o Espírito de Deus, enquanto na sua humanidade, trabalhava em Jesus, impulsionava Jesus. É o mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas numa mesma natureza. Jesus era cheio do Espírito Santo, imbuído do Espírito Santo. E como ser humano, ele tinha que receber o Espírito Santo como nós o fazemos, rezando. Ele passava a noite em oração. Gente, se nós fôssemos mais conduzidos pelo Espírito Santo, e não só pelos nossos achismos, e não só pelos nossos vícios, pela nossa carne, pelas nossas más tendências, pela nossa dureza de coração, se nós não fôssemos conduzidos mais pelo Espírito e não tanto por essas coisas, e não tanto, como eu disse, pela carne, pela vaidade, pela dureza de coração, pela teimosia, pelo achismo,
pela impureza, pela má tendência, nós seríamos muito mais eficazes no que a gente faz, nós seríamos muito mais felizes. Filho, filha, o cristão precisa ser cheia do Espírito Santo. Nós precisamos começar o nosso dia dizendo: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Porque sem o Espírito Santo nós não temos sabedoria. Sem o Espírito Santo nós não temos discernimento. Sem o Espírito Santo nós não temos força. Sem o Espírito Santo a gente não consegue resistir ao pecado. Você que está lutando contra a impureza e vive recaindo. Você que é fechado numa teimosia, não consegue vencer essa cabeça fechada. Você que está fechado nessa mágoa daquela pessoa que te traiu, você não consegue ir para frente. Você que está hoje preocupado com a questão do seu trabalho, essa ansiedade não sai do teu coração, essa preocupação não sai da tua mente, tua cabeça não para nem à noite. Você nessa depressão, você no vício da droga, da bebida, vivendo essa opção sexual errada, contrária ao que Deus ensina, que a palavra ensina, você não vai ser liberto se não for pelo poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos libertar dos vícios, da impureza, da mágoa, da tristeza, daquilo que nos aprisiona. Só no poder do Espírito Santo a gente pode vencer. O que te aprisiona hoje? O que te preocupa hoje? Talvez você esteja ansioso, ansiosa. Talvez você esteja magoado, talvez você esteja num vício, talvez você esteja vivendo um adultério, algo de qual você não consegue se libertar. Aprenda a aclamar o Espírito Santo e pedir: vem Espírito Santo me libertar, vem Espírito Santo me encher, porque sozinho eu não consigo. Clame o Espírito Santo em cada momento do seu dia, viva no Espírito como Jesus, seja impulsionado, direcionado pelo Espírito Santo em tudo, filho ou filha. Por você mesmo você é fraco, mas no poder do Espírito você é mais forte. E o Espírito Santo é de graça, é só pedir: vem Espírito Santo. E o Espírito Santo age poderosamente em nós, sobretudo quando nós estamos no estado de graça. Quando nós evitamos o pecado, quando nós buscamos a confissão, os sacramentos. Você que precisa de sabedoria para resolver esse conflito com a sua sogra. Você que precisa de sabedoria para educar o seu filho, teimoso, difícil. Você que precisa de sabedoria para se reconciliar com a sua esposa, com o seu esposo, para corrigir o seu funcionário, para falar com a sua esposa. Peça o Espírito Santo agora, Ele vai te encher, Ele vai te conduzir. No poder do Espírito você é mais sábio, você é mais forte, você é mais capaz. Vem sobre nós, Espírito Santo, nesse domingo. Vem, nos batiza, nos enche. Faça em nós a Tua obra, Espírito Santo. Nos liberta da teimosia, do achismo, dos vícios. Arranca a mágoa, a ansiedade, a tristeza do nosso coração, Espírito Santo. Nos dá o entendimento de tudo que ouvimos aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, não saia desse vídeo, filho, filha, por gentileza, sem deixar o seu comentário, 3 palavras, 4 palavras, escreve aqui o que Deus falou com você através desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você. Escreve aqui, isso é muito importante. Escreve também aqui nos comentários o seu pedido de oração, as situações, as pessoas pelas quais você quer que o Padre reze. Vou rezar com muito gosto, tá? Um abençoado domingo para você. Não deixa de maratonar aqui no meu canal, vai lá na playlist dos clipes para você ver os clipes do meu DVD novo, estão muito bonitos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Abrindo o livro, ele achou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Jesus está na sinagoga, o lugar onde ele aprendeu tudo sobre a palavra de Deus, o lugar onde ele aprendeu a conhecer de um modo humano o Pai do céu. Pensem vocês, por 30 anos ele escutou a palavra naquele lugar. Era um costume de Jesus ler e meditar a palavra de Deus. Que submissão Jesus vive! Ele
que já existia na comunhão da Santíssima Trindade, que já conhecia o Pai e o Espírito Santo, ele se submete a ter que conhecer humanamente as coisas de Deus. Jesus tem um amor, um respeito e um zelo pela palavra de Deus. Quanto esse gesto nos ensina, o quanto esse gesto nos toca, nós que vamos, sobretudo nos domingos, nas liturgias, ouvimos a palavra de Deus proclamada, como é importante para nós esse gesto de Jesus. Jesus se levanta para ler esse trecho da Escritura. Levantar aqui é o mesmo verbo usado para falar de ressurreição. E ler, em grego, significa reconhecer as palavras que alguém já aprendeu. Ler é reconhecer. Então, ali Jesus reconhece que por detrás daquelas palavras está a realidade da sua vida. Elas falam dele, da sua missão, da sua identidade. Como é bom quando nós aprendemos a encarnar a palavra de Deus na nossa vida. Como é bom poder dizer, ao ler a palavra de Deus, isso é para mim, essa palavra é para mim, essa palavra é para a minha vida, essa palavra me tocou. É a palavra cumprindo em nós a sua função, regar o nosso coração, transformar a nossa vida, converter-nos, dar-nos esperança, dar-nos uma vida nova. A palavra precisa ser viva nas nossas vidas. Jesus abre o livro. Ninguém era digno de abrir o livro da verdade. Ninguém se atrevia a lê-lo. Ninguém seria capaz de interpretá-lo. Somente Cristo pode nos dar o acesso à palavra do Pai, à verdade do Pai. Ele pode quebrar o sigilo. A nossa existência não é mais um enigma escondido a 7 chaves. Mas a luz da verdade nos revela quem nós somos, quem é Deus. Jesus abre o livro. O Espírito está sobre ele. Qual Espírito? O Espírito do Filho. E Jesus é consagrado, é separado pelo Pai para fazer de todos nós filhos do mesmo Pai, para nos tornar irmãos. Muitas vezes nós queremos o Pai só para nós e queremos ser irmãos só de alguns. Desse jeito, o Espírito do Filho não está sobre nós. O Espírito do Filho nos faz irmãos dos nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. Diz a palavra que ele anuncia a boa nova aos pobres. O pobre é aquele que vive do dom de alguém. O pobre é um dependente, para nos lembrar que nós recebemos tudo de Deus. Quando uma pessoa, mesmo que ela tenha todas as riquezas do mundo, se ela não tiver Deus, ela vai ser sempre um pobre. Qual é a boa nova? Libertar os cativos. Todas as formas de cativeiros, aquelas interiores que produzem pânico, angústia, aflição, solidão, aquelas feridas do coração, mas também aquelas exteriores impostas por outras pessoas, Não apenas aquelas radicais de um cativeiro, como no caso de um sequestro, mas aqueles outros velados, Relacionamentos abusivos, exploradores, opressores, desumanos. Cristo vem nos libertar de tudo isso e, por fim, recuperar a vista aos cegos. Nós podemos ver o Senhor, nós podemos conhecer a verdade sobre Ele, sobre nós, sobre as pessoas. Que a graça de Deus nos acompanhe. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.